E aí, YouTube, vocês não sabem o prazer que é estar de volta aqui. Depois de alguns meses, na verdade, sem produzir conteúdo nativo para o YouTube e muito mais tempo ainda sem fazer aulas aqui ao vivo toda terça-feira às 20 horas, como eu fazia aqui sobre copyright, funil de vendas, negócios digitais, enfim. Então, vamos retomar nesse modelo aqui agora. Estava com dificuldade justamente em encontrar o formato ideal de produção de conteúdo para o YouTube, por quê? E eu vou começar devagar, e vai ser assim mesmo. Mas porque eu tenho percebido, principalmente pelo Instagram, que era o meu principal canal de produção de conteúdo, ainda é o meu principal canal de aquisição de cliente direto, mas para produção de conteúdo de forma aprofundada eu tinha muita dificuldade em trazer isso lá, porque, vocês sabem, né, o formato de reels curtos e stories que somem 24 horas, então parece que você está só, como eu falei em algum vídeo anterior, alimentando a fornalha de conteúdo do Instagram sem um retorno específico. Então, decidi testar um formato completamente diferente, que inclusive, e isso já é um primeiro insight que você pode tirar desse vídeo aqui, que é, veja o que você consome, o que brilha o seu olho, o que te dá vontade de consumir aqui na internet. Talvez o seu tipo de conteúdo, seu formato criativo de conteúdo, ele está muito vinculado ao que você já consome. Então, primeira coisa é isso aí, você é alguém mais do texto, do vídeo. Eu consigo performar bem entre essas duas linhas, né? Vídeo e texto, né? E sempre gostei de dar aulas aqui ao vivo, de forma mais técnica, só que eu nunca me aprofundei de fato em abrir a minha experiência como copywriter, como um profissional de bastidor que construiu um negócio digital nos últimos 6 anos aqui na internet, de forma menos roteirizada. Então, eu acho que é muito da mudança, né? Da experiência que a gente tem visto na produção de conteúdo. Então você, por exemplo, que é um creator, que é um copywriter que quer se posicionar no mercado, está construindo um negócio digital, um infoprodutor, eu acho que posso compartilhar muito desses insights com você. Então bora lá. Esse é o primeiro episódio do Incopiável. Por que o nome dessa série Incopiável? Justamente porque nesse momento eu tenho visto justamente a inundação de conteúdos com inteligência artificial. Então parece que está tudo a mesma coisa, né? E aí a galera gosta de perder tempo com o IA tem travessão, ou as frases são mais curtas, ou é assim, assado, tentando buscar padrão. Mas não, parece que mesmo que você treine, falta alma. Mesmo que você treine um agente de IA, mesmo que você coloque textos seus para ele interpretar e conseguir colocar um pouco do seu estilo de comunicação, tem coisas que, como um criador, você não pode abrir mão, que é criar. Então você não pode abrir mão de simplesmente ser você, algo que é incopiável. Por isso a ideia dessa série é justamente uma produção de conteúdo onde eu compartilho a minha experiência. Isso a IA não vai fazer da mesma forma. Se eu jogar agora no ChatGPT, olha, faça um roteiro sobre a minha experiência como copywriter em relação à pergunta tal, à dúvida tal de algum inscrito, de algum seguidor do Instagram, ele vai dar uma resposta completamente genérica. Para isso eu tenho que treinar, tenho que responder, então é melhor eu tirar ele de cena, tirar a produção de conteúdo com inteligência artificial e colocar uma coisa mais cara a cara. Abri a câmera, liguei e falei diretamente com você. Então, como surgiu a série Incopiável? Primeiro, eu perguntei lá no meu Instagram, pedi ideias de perguntas relacionadas justamente aos bastidores. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Falei exatamente isso aí, ó. Vou contar sobre os bastidores do meu negócio digital como copywriter estrategista, tudo que fiz desde 2019 até aqui. Essa é a ideia do Incopiável. Histórias, desafios, decisões, erros, percepções, testes e análises. Vocês, amigos das trincheiras, porque eu falo muito com outros profissionais aqui dos bastidores, estrategistas, infoprodutores, copywriters principalmente, vocês que sempre estiveram aqui, me digam, o que vocês gostariam que eu falasse nesses vídeos? O que te interessa saber que pode melhorar a forma como você trabalha, estuda e cresce um business, um negócio digital próprio aqui na internet? Então, a partir dessa pergunta, tiveram várias ideias legais aqui. Então, nesse primeiro vídeo, como você viu aí no tema, ainda vale a pena ser copywriter em 2025? Introdução feita, vamos agora para a resposta. Por que eu precisava dar essa aterrissagem aqui? Porque o modelo de conteúdo vai ser nesse formato a partir de agora nesse canal. Vou tentar fazer tudo em um take só, cortes muito específicos, para justamente ser algo do tipo que eu consumo. Então, ultimamente eu tenho consumido mais esse modelo de conteúdo. E aí, voltando agora à questão, vale a pena ser copywriter em 2025? A pergunta, na verdade, foi, ainda vale a pena trabalhar com lançamento como copywriter? Mas eu mudei um pouquinho, porque eu consigo ser mais amplo aqui na resposta. Vamos lá, o mercado obviamente mudou muito, você deve ouvir falar isso, é um lugar comum, mas quando eu comecei em 2019, era outra realidade de demanda também. Tá? Então, o copywriter ele estava muito em voga nessa lógica do lançamento, até antes, né? Eu entrei em 2019, mas
desde 2015, 2016 ali começou a bombar um pouco mais, ainda era uma coisa meio informal. Quando começaram as formações e cursos, as pessoas começaram a entender de fato o que faz um copywriter, né? Quais eram as funções, entender quais não eram as funções e jogar para cima do copywriter também, tem que fazer isso, mas o copywriter ele se tornou esse profissional dinâmico de construção de comunicação persuasiva, narrativas, storytelling, né? Então ele começou a abranger várias habilidades técnicas, estratégicas, e hoje já é outra coisa, pelo menos na visão que se buscava e que se formava também no mercado quando eu comecei em 2019. E aí, eu vou fechar esse ciclo. Primeiro eu quero te mostrar como essa diferença impactou o mercado, principalmente a demanda e o salário, né, o pagamento, o ticket médio de um copy hoje, os tipos de serviços, os tipos de projetos e demandas que existem, tá? Mudou muita coisa. Então, naquele momento, né, 2019 ali, iniciozinho de 2020, um pouquinho antes daquela era, né, de lockdown que a gente passou, basicamente existia uma demanda muito forte sobre lançamento, porque o principal fator de necessidade de um copy direto ainda não era tanto o tráfego direto, o perpétuo, os outros tipos de funis. O que estava em voga de fato era justamente você ter toda a tradição, o histórico, os testes do fórmula de lançamento do Érico Rocha colocados ali em tese, o mercado explodindo, todo mundo em casa, muita demanda por lives, por lançamentos internos e também com webinários, então esse mercado aqueceu bastante. E agora a gente está vendo outro momento, mas também outro movimento de aquecimento do mercado de copy, com justamente essa comunicação mais voltada ao tráfego direto, ao perpétuo, a funis, né? Então a popularização dos funis, tanto do Alex Hormozzi, do Russell Brunson. Então hoje, nesse momento do mercado, existe sim outra demanda, mas por outro tipo de copy, tá? E aí, fechando esse ciclo, vale a pena ser copywriter em 2025? Vale a pena ser qualquer coisa em 2025, 2026, 2027, se você basicamente buscar uma instrução, uma formação e principalmente uma constância na sua evolução técnica e estratégica dentro desse mercado. Então eu conheço pessoas que entraram e saíram. Eu tenho o Destrave Sua Copy, a minha formação desde a primeira turma foi junho de 2020. Turma 1. Depois de lá já foram 8 turmas, né, já formamos mais de 400 copywriters por mercado, pessoas que, em boa parte, né, pelas pesquisas que a gente fez, já estão no mercado, estão bem posicionados hoje, alguns com cargo de liderança, abrindo próprios projetos, né, estão tocando operações próprias ou ainda estão ali trabalhando realmente com um freela, com um PJ, abriu sua agência. Então, desde os que começaram em 2020 até as outras turmas, né, os melhores, os bruxos, os guardiões, então todas as turmas restantes que vieram aí e buscaram esse posicionamento, eles se firmaram dentro desse mercado. Por quê? Vai muito dessa coisa do, olha, eu sei, você não precisa ser um especialista, mas eu sei o que eu quero fazer, com o que eu me dou bem, que tipo de pesquisa eu gosto de fazer, que tipo de produto eu gosto de desenvolver, que tipo de narrativa eu gosto de trabalhar, quais são os clientes que eu gosto de trabalhar. Então você realmente tem uma lógica de perfil de cliente ideal, e até mesmo um perfil de trabalho ideal que você gosta de desenvolver e não ficar pulando de galho em galho. Então ser copywriter em 2025 vale a pena se você abraçar um modelo de negócio, uma estrutura de funil, estudar, se especializar bastante nela, a ponto de você ter um domínio total sobre aquela lógica de técnica e estratégia e se desenvolver como copy naquilo. Porque o que eu vejo? Muita gente que muda basicamente, né, à medida que tem algo novo brilhando os olhos. Então, daqui a pouco é Direct Response Marketing, daqui a pouco é funil de tráfego direto com perpétuo. Não, lançamento, agora é lançamento pago. Lançamento pago não, era webinário. Não, o negócio agora é sei lá o quê. Então, toda hora tem uma bola da vez e você quer abraçar o mundo quando você não pensa principalmente que, independente das técnicas e estratégias, o cliente que vai te contratar, ele vai comprar você. Então você precisa ter um posicionamento único, uma marca pessoal forte, algo que te faça ser lembrado por algo. Então, se você hoje, por exemplo, na origem da pergunta, vale a pena ser copy com lançamento em 2025? Vale, se você focar em ser um bom copywriter de lançamento. Um copy de lançamento linha de frente, que faz os melhores lançamentos, que busca os melhores clientes, faz múltiplos 6, 7 dígitos, que tem arcabouço, que tem repertório, principalmente portfólio em relação a isso, ou que não tem, vai buscar e desenvolver olhando para lançamento, por mais que você tenha também um domínio técnico de perpétuo, de webinário, funil XYZ. Então, a lógica aqui que vale a pena no longo prazo tem demanda? Tem, o mercado sempre se reaquece em relação a isso, ainda é um profissional, por isso que eu falei que mudou o perfil do profissional de copy, ainda é um profissional extremamente estratégico dentro de uma operação, dentro de um funil, dentro de uma construção de um ecossistema de negócios digitais, porque é basicamente quem dá o ritmo da comunicação, das ofertas,
toca ali também na parte do produto, na comunicação persuasiva, narrativa, storytelling, que vai fazer, às vezes, você, se estiver construindo audiência, construir uma audiência coesa, quente, que vai sempre ali buscar mais sobre você e comprar de você, ou no caso de estar trabalhando com outros modelos de negócio, um negócio onde não tem uma cara, né, um tráfego direto, você também vai desenvolver novas narrativas, novas copies, que vão trazer sempre um mecanismo único novo, um teste novo, melhorar sempre essa oferta. Então, independente do que você escolha fazer, ainda vale a pena, respondendo, ser copywriter em 2025. Acredito que ainda vai continuar valendo a pena em 2026, 27, 30, se você for esse perfil de profissional. Que, primeiro, pensa, não vou começar agora a ser o melhor, né? Tampouco daqui a 5, 6 anos eu ainda não sou o melhor, nem busco ser o melhor. Eu quero justamente ser o melhor para os meus clientes, nos trabalhos que eu estou, entendendo as particularidades deles, do mercado dele, da persona dele, do público dele, para quem ele está se dirigindo na comunicação, as ofertas que rondam e que eu posso realmente, né, beber em outras fontes e trazer para testar na operação dos meus clientes e trabalhar a minha marca pessoal. Então eu, enquanto copywriter, preciso saber me vender tanto quanto eu preciso saber vender o produto, o serviço, o negócio dos meus clientes. E aí, você, pensando nessa lógica de longo prazo, aí sim traçar uma meta. E aí isso já é assunto para outro vídeo, inclusive para outra pergunta, como você organizar de fato as suas metas de longo prazo como copywriter. Para olhar para uma meta financeira, uma meta de trabalho, de prestígio, seja lá o que for, e buscar isso galgando esses postos, sabendo que as coisas não acontecem em 6 meses, né? Tem muita gente aí vendendo no mercado até hoje, ganha 10 mil reais como copy em 6 meses, começando hoje. Isso talvez fosse uma realidade em 2019, 2020, por conta do mercado superaquecido. Às vezes você ganhava muito mais fácil uma porcentagem sobre negócios e especificamente do que um fixo. Hoje o mercado mudou, as demandas são outras e principalmente o que se espera de um copywriter é outra coisa. Mas sim, vale a pena ser copy em 2025, vale a pena ser copy de lançamento se você quiser ser o melhor copy de lançamento possível, se colocar nesse mercado, criar oportunidades, né, estar onde as pessoas que contratam copy estão, desenvolver conhecimentos específicos de lançamento, né, que lançamento não é só o CPL, tem milhões de peças, milhões de narrativas e testes que influenciam. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, era para eu pedir no início do vídeo para melhorar, né, os likes logo depois e aí fazer a retenção, mas eu sou um youtuber em construção, tá? Tô nesse momento, né, eita, bati aqui. Até porque nesse momento eu sou um youtuber em construção, eu tô aprendendo a fazer isso aqui de novo em um formato que eu não costumava fazer, tá? Eu gosto mesmo de dar aula ao vivo e também tô pensando em voltar com isso. Coloca aqui nos comentários se você acha legal essa ideia, o que você gostaria que eu falasse por aqui, porque a lógica do incopiável é contar as minhas histórias, as minhas experiências, algo que é incopiável para qualquer outra pessoa, cada um é único, e eu quero te mostrar que você também é único e a sua experiência, a sua trajetória aqui no digital vale a pena ser contada, beleza? Tamo junto, e é isso, já foi.